O Bom Dia Responde de hoje fala sobre os direitos garantidos por lei aos pacientes em tratamento contra o câncer e outras doenças crônicas. Entre esses direitos estão o diagnóstico, o tratamento fora de domicílio de graça pelo Sistema Único de Saúde. A gente conversa ao vivo com o defensor público, coordenador da Central de Atendimento em Saúde da Defensoria Pública do Tocantins, Arthur Luiz Pádua Marques. Tudo bem, doutor Arthur? Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Joselma, bom dia. Você que está nos acompanhando, se quiser, pode participar dessa entrevista. De repente tem algum direito que você sabe que tem, mas não conseguiu o pleno exercício desse direito. Fique à vontade em participar aqui com a gente. Se não quiser se identificar, não precisa. QVT, que é o nosso aplicativo, já está aí disponível para você, mas também o WhatsApp, que é o 984-511111, tá bom? Doutor Arthur, em linhas gerais, tem direitos garantidos na parte previdenciária, tem direitos garantidos especificamente na parte de saúde, tem direitos até para aquisição de veículos, por exemplo, também. Então, é uma parte ampla essa do direito do paciente em tratamento de doença crônica, além do câncer, né? Sim, são vários direitos, né, Joselma? Como você mencionou, são benefícios sociais do INSS para atendimento dessas pessoas, isenções de tributos para aquisição de veículos e todos esses direitos, apesar de existirem, eles costumam ser violados. Nós temos demandas de toda ordem, muitas vezes a pessoa chega para conseguir o benefício no INSS, o laudo que ela consegue não vale, se põe em dificuldade. Quando ela vai tentar comprar um veículo, o laudo também às vezes tem algum defeito, e aí ela precisa entrar na justiça. Em relação à assistência de saúde, mais ainda, toda hora nossos números são grandes, as pessoas, apesar de existir um serviço montado no Tocantins, costumeiro a falta de medicações quimioterápicas e também de medicações de apoio, né, que são medicações, outras medicações não propriamente para o câncer, mas que auxiliam o paciente do câncer. E sempre a gente tem falta dessas quimioterapias, né? As cirurgias também às vezes demora mais do que o necessário. Hoje, por exemplo, nós temos uma paciente que está precisando fazer a terceira ou quarta cirurgia, salvo engano, e não tem leito de UTI de retaguarda, porque é preciso que tenha. Então, as quimioterapias que é o pior, porque os pacientes morrem mesmo, né? É risco de metástase e muitos não acessam, né? Então, nós temos aí, sei lá, 5 anos que nós temos uma ação civil pública que monitora a oncologia, não teve nenhum mês que estava 100% abastecido. Então, o que acontece? Muitas vezes os pacientes procuram a justiça querendo sair daqui, porque conseguiram uma vaga em Barretos ou em Goiânia, e quando a gente vai demandar com o Estado, a resposta é que está aberto o processo de compra, o serviço existe no Tocantins. Não, ele pode existir no papel, formal, mas de fato para o paciente pegar a medicação na hora que ele necessita, isso a gente tem falta mensalmente há muitos anos, e a gente sempre tem defendido, olha, se é uma doença que não dá tempo, né? Então seria importantíssimo que o Estado reconhecesse, por exemplo, naquele mês que não tem determinado quimioterápico, o Estado preencheu lá o TFD e levar esse paciente para um outro local para que ele tenha pelo menos chance de sobrevida, né? Doutor Arthur, a gente tem várias cartilhas disponibilizadas no país, da Ordem dos Advogados, das Defensorias Públicas. Eu vou projetar aqui para você que está nos acompanhando e para o doutor Arthur também, comentando com a gente aí ao vivo, da OAB Goiás. E aí é um ponto inicial básico, o prazo máximo de 60 dias para início do tratamento contra o câncer. Essa é uma lei de 2012, estipula 60 dias para o Sistema Único dar início ao tratamento do paciente. A gente sabe que, como o senhor já mencionou, esses prazos normalmente são desrespeitados de forma bem constante, né? Não se respeita a questão do prazo. Para o paciente, claro, todo doente quer agilidade. O do câncer ainda mais a necessidade dessa agilidade. Caso a pessoa tenha esse diagnóstico, demore mais do que 60 dias, por onde ela começa para observar ali o respeito a esse direito específico?
eu já orientaria a não esperar os 60 dias, viu, Josielma? Sim. Porque depois passa. E esses prazos, ele é aquela máxima que tem, que é para inglês ver, né? Nós temos muitas leis no Brasil que são carta de intenções. No nosso estado, a única segurança que se tem atualmente é que as cirurgias oncológicas, elas até que estão se realizando nesse prazo aí, né? Existiu uma fila, ainda existe uma fila, e o juiz determinou que fosse respeitado esse prazo, porque para a cirurgia o diagnóstico está feito, então aí encaixa bem, né? A partir do diagnóstico, 60 dias para o tratamento. Então, na ação civil pública que cuida hoje, que tem juízo aí, que cuida dessa parte da cirurgia, sim, está se respeitando. Mas as medicações, nós temos aqui pacientes que só conseguem através de bloqueios judiciais. Então, a orientação é, quando a pessoa tem uma prescrição, que ela tem um diagnóstico, né? Vamos falar do diagnóstico, voltando ao diagnóstico. O diagnóstico, por exemplo, nós temos já uma sentença que condenou o Estado a fazer o exame PET-scan, que é um exame que faz um diagnóstico rápido, né? E eu tenho que entrar na justiça para conseguir, às vezes, exame para diagnóstico. Então, esse prazo, que é a partir do diagnóstico 60 dias para tratamento, o mais difícil é a gente conseguir o diagnóstico rápido. Conseguir o diagnóstico rápido, a gente muitas vezes não consegue a oferta da quimioterapia. Às vezes consegue, tem pacientes quimioterápicos que não estão em falta, mas alguns pacientes não conseguem. Certo. E aí a orientação deles procurar um caminho antes, Joselma, não aguardar tanto, sabe? Procurar uma orientação, às vezes vai lá no setor de oncologia do hospital, já vê que a medicação está em falta, já tem um pré-diagnóstico, né? Corre atrás, procura orientação, ou na defensoria também, através de advogado, para exercer esse direito de pelo menos brigar por esse prazo. Sim. Porque a lei estabeleceu, mas muitas vezes não é cumprido. Sim. Você que está nos acompanhando, de repente pode pensar, mas eu não tenho câncer. Pode ter alguém da sua família, e não é só o câncer, há outras doenças que são consideradas crônicas também. Para facilitar a jornada do paciente, alguns direitos, como nós estamos destacando, são assegurados. E se um benefício for negado, como disse o Dr. Arthur, a pessoa deve logo procurar seus direitos. Bom, a gente vai agora, Dr. Arthur, acompanhar um questionamento de uma telespectadora, foi gravado. Meu nome é Ana e eu gostaria de saber como que faz para receber o auxílio doença. É diferente a forma de solicitação, auxílio doença, doutor Arthur, para quem está com câncer, de outras doenças que porventura incapacitem a pessoa? Não, a regra é, o laudo está bem detalhado, né, de diagnóstico, e preencher lá as exigências que o INSS faz. A questão é que quase sempre, né, se busca submeter esses pacientes à perícia. A perícia demora, e muitas vezes a perícia que é feita, ela também vem dar conflito com aquele laudo que a pessoa tem. Esses casos a gente, quando chega para a Defensoria, a gente sempre encaminha para a Defensoria Pública Federal, que tem atribuição nessa área. Mas é muito corriqueiro lá no meu dia a dia, as pessoas chegarem lá falando, doutor, mas esse laudo aqui não serve para eles falam, aposentar, né? E serve. Eu vou analisar o laudo e o laudo é bom, o laudo indica, o laudo tem diagnóstico, né? Mas essa prática, infelizmente, do INSS de postergar as análises dos laudos e para postergar o pagamento do auxílio é também muito costumeiro. Tem um questionamento agora com relação à aposentadoria, da Rayane. Vamos acompanhar. Meu nome é Rayane e eu queria saber se quem tem câncer tem direito à aposentadoria por invalidez. Ô, Josiel, sim, não são todas as pessoas que têm câncer que têm direito à aposentadoria por invalidez. Não são todas, mas algumas sim. Isso vai depender da avaliação do laudo, do diagnóstico, né, da incapacidade. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que tiveram câncer e que podem ser readaptadas ao serviço. Às vezes ela não consegue fazer aquele serviço que ela fazia antes, mas ela consegue se readaptar. Então ela vai se readaptar.
A aposentadoria mesmo, por invalidez, o nome já é bem expressivo, né? É para aqueles que se tornam inválidos mesmo para o trabalho. Eu tenho uma paciente que me veio agora na mente aqui, que é jovem e que conseguiu se aposentar, mas porque a agressão da doença foi muito forte e ela faz uso de umas quimioterapias muito fortes. Então ela, com base nisso, por mais que hoje eu vejo que ela está melhor, mas ela conseguiu se aposentar, você entendeu? Então isso é muito casuístico, depende da análise do caso a caso e depende da avaliação dos laudos, do exame diagnóstico. Certo. Nós mostramos na reportagem da Ana Paula Reba uma mulher que conseguiu sacar o FGTS por conta do câncer. A gente vai projetar na tela para você acompanhar aí sobre a cirurgia de reconstrução mamária. Toda mulher que teve uma ou ambas as mamas amputadas ou mutiladas em decorrência do tratamento do câncer tem direito à plástica de reconstrução mamária. Aquela, porventura, que tenha plano de saúde, a obrigatoriedade da cobertura está prevista numa lei federal que alterou uma lei anterior de 98. As operadoras de saúde são obrigadas a prestar o serviço decorrente da utilização de técnica de tratamento de câncer utilizada. Normalmente, no serviço público, isso já é pacífico, né, doutor Arthur? Aqui é feita essa reconstrução no Hospital Geral de Palmas, salvo engano. É feito. Mas é outro direito, como você bem viu aí, para os planos de saúde existe essa lei, e para o SUS também já existe essa regra. Mas tem muitas vezes que as mulheres, infelizmente, para conseguir a reconstrução da mama, precisam buscar a justiça. E muitas vezes, eu já passei por ideias, assim, em embates com as secretarias, que parece que aquilo é tratado como se a mulher, se fosse algo mais, assim, né, não fosse tão necessário, não fosse urgente, né? Não, então, às vezes, a gente tem que entrar na justiça para poder discutir isso. Fins estéticos? Não, obviamente que não é fins estéticos uma cirurgia de reconstrução mamária, até porque a mulher perdeu a mama, né, e ela tem que recompor o seu corpo. Isso não é fim estético, pura e simplesmente, mas às vezes, infelizmente, se trata como fins estéticos e vai jogando para frente, vai cuidando daquilo como se fosse uma coisa eletiva, que pode esperar, que pode esperar, que pode esperar. Certo, doutor Arthur, temos um questionamento aqui pelo WhatsApp. A pessoa diz que tem um conhecido que está fazendo tratamento em Barretos, lá em São Paulo, e a cada 45 dias tem que ir para lá, vai de ônibus, passa 24 horas nesse deslocamento. E aí o questionamento, tem direito de desconto nas viagens aéreas o paciente em tratamento contra o câncer? O senhor tem conhecimento? Não tem isso. Por exemplo, se o paciente é SUS e vai para Barretos, é o que eu falo aqui, tem muitos que não conseguem a quimioterapia no SUS e saem correndo para ir para Barretos, né? E aí, às vezes, eles buscam o TFD, que é aquele auxílio para a viagem, né? E a indenização. A viagem, existe um formulário de preenchimento do TFD. E esse formulário foi construído aqui, através do Comitê também de Monitoramento, dos SEMAS, né? E com muita discussão com a secretaria, mas esse formulário existe, e lá nesse formulário está lá o tipo de transporte, né? É o transporte aéreo ou é o transporte terrestre? Nós já entramos com ações para poder questionar isso, porque você vai ver lá, é costumeiro preencher lá o TFD falando que a pessoa pode viajar de ônibus. Mas aí você vai para o perfil do paciente, que às vezes está imunossuprimido, um paciente que já tem uma doença grave, ele não poderia viajar de ônibus, né? Então a gente às vezes questiona essa indicação da viagem, mas não há assim, um direito de desconto de passagem aérea. Se o paciente é SUS e ele precisa do tratamento fora do domicílio, ele vai utilizar esses critérios que eu disse. O laudo vai dizer se ele tem que viajar terrestre, se ele tem que viajar aéreo, né? E muitas vezes a maior dificuldade esse paciente aí de Barretos, tem muitas pessoas que quando chega ali no HGP e está faltando a quimioterapia,
corre atrás de Barretos, porque hoje já existe uma associação, um movimento do Hospital de Barretos, que graças a Deus está aumentando e já já esse serviço vai estar à disposição do nosso estado também, mas por enquanto já existe esse canal, então muitos conseguem, conseguir uma vaga em Barretos. Aí quando ele chega na secretaria para pedir a passagem, é negado, né, porque fala que aqui tem o serviço, mas não tem. O serviço aqui existe no papel. Muitas vezes falta as quimioterapias e por isso que as pessoas querem tratar fora. Eu sempre dou uma dica, Josiel. Sim. Eu tenho uma fala que ninguém quer sair de casa, da sua família para fazer tratamento de câncer. Ninguém tem essa pretensão. As pessoas vão porque falta, né? Então, e muitas vezes vão nessas condições dessa sua pergunta. Às vezes vão no transporte inadequado. Então ninguém quer passar por esse constrangimento de ter que sair do seu estado, viajar 1.500 quilômetros de ônibus, chega lá, nosso estado aqui, nós não temos casa de apoio lá em Barretos, por exemplo, nem em outros lugares, as pessoas passam necessidades, quase que consegue ficar lá o familiar de favor, em algum lugar que consegue, então as pessoas querem fazer o tratamento aqui, se o tratamento for bom aqui, as pessoas, a tendência é ficar aqui. Nós vamos continuar esse bate-papo com o senhor daqui a pouquinho. Tem telespectador questionando sobre a negação por parte do INSS de auxílio-doença, mesmo para quem está nesse tratamento, mesmo com laudo, como pode ser feito esse questionamento? Já já a gente volta aí com o senhor, o espaço está garantido para você também que quer perguntar, viu? Bom Dia Tocantins está de volta às 7h03. Com Bom Dia Responde, falando sobre direitos que são garantidos por lei a pacientes em tratamento contra o câncer e outras doenças crônicas. Quem está ao vivo com a gente é o defensor público, coordenador da Central de Atendimento em Saúde da Defensoria Pública do Tocantins, Arthur Pádua. Doutor Arthur, nós temos um questionamento gravado da Cida. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Cida. Gostaria de saber, quem tem câncer tem desconto na tarifa da conta de luz? E então, doutor Arthur, tem? Olha, isso assim, não tem que ser por lei própria, né? O que eu tenho aqui de conhecimento, Josiel, mas são os pacientes de câncer que dependem de algum apoio específico em relação à doença, e aí às vezes faz uso de algum equipamento, né? Que aí entra num perfil aí das concessionárias de serviço, mas em geral, assim, não existe um direito geral de todos os pacientes com câncer ter desconto na energia, não. Certo. Tem um outro questionamento aqui, a telespectadora conta que o marido dela tem um tumor na hipófise, faz tratamento em Barretos também, a cidade que é referência para o tratamento contra o câncer, desde dezembro de 2017. Até hoje, ele não conseguiu o auxílio-doença, fez cirurgia, mas não foi possível tirar todo o tumor, ficou com parte da visão comprometida. O INSS sempre nega o auxílio-doença. A quem ela deve recorrer para fazer esse questionamento? E aí eu gostaria até que o senhor explicasse, doutor Arthur, que às vezes tem muita gente que não entende qual é a atribuição da Defensoria Pública Estadual, qual é a da Defensoria Pública da União, onde cada uma entra. E aí quem pode pagar um advogado, como é que entra ali para defender o seu direito? Tá. Os pacientes que têm negado o auxílio, qualquer negativa do INSS, seja para o auxílio-doença, seja para a aposentadoria por invalidez, esses têm que procurar a Defensoria Pública Federal, caso eles estejam dentro do perfil de pessoas carentes, né, com baixa renda. Então aí a Defensoria Federal que atende, porque são demandas em desfavor de um órgão federal. Então a Defensoria Federal é a competente, ou se a pessoa tem condição de contratar um advogado, então ela vai contratar um advogado e demandar isso na Justiça Federal. E para outros direitos, né, o direito de acesso à saúde, aí sim o responsável somos nós, a Defensoria Pública Estadual, ou se a pessoa tem condições financeiras, ela vai através de um advogado questionar isso judicialmente. Em relação ao INSS, então, que é a pergunta específica, essa atribuição é da Defensoria Federal. Como eu disse no início, nosso conjunto legislativo, nosso conjunto de normas
é rico em direitos das pessoas com câncer, mas nós somos pobres em fazer valer esses direitos. Pois é, doutor Arthur, infelizmente. eu até quero lhe questionar se nessas ações para defender direitos de pessoas que estão em tratamento de doenças crônicas como câncer, elas têm um curso mais rápido, uma agilidade maior, ou elas seguem a tramitação normal, que às vezes é anormal pela demora das demais? Essas ações, elas sempre têm uma urgência. Por exemplo, na atividade, a gente sempre dá o alerta para o juiz, que é o paciente com câncer, e pede prioridade, né? Ou o paciente de UTI, que hoje está muito comum na minha rotina diária aqui. Então, o paciente de UTI precisa de UTI. Crianças, ontem tinha 3, 4 aí precisando de UTI. Então, essas ações, elas, na verdade, elas precisam que a tutela de urgência liminar seja apreciada rápido. Porque quase sempre nessas ações de doenças mais graves ou de urgências, a decisão liminar, ela é satisfativa, vai ser ela e pronto. Se ela não vir, às vezes não vem mais direito, né? Então ela precisa ser cuidada com prioridade, e aqui sim, na nossa vara de saúde, o juiz Dr. Gil Correia é muito responsável com isso, as ações são apreciadas de imediato. A questão é que às vezes pode demorar, a instrução desse processo, às vezes tem uma modificação de diagnóstico, né? Então isso pode ser que demore um pouco, mas as liminares dos pacientes oncológicos e também outras urgências de doenças mais graves, elas são apreciadas rápido, né? O processo às vezes pode demorar um pouco para ser julgado, como eu falei, porque pode ser que no meio desse processo, tenha modificação no tratamento, e também pode ser que a decisão liminar ela seja satisfativa, a pessoa basta aquilo. É o exemplo das cirurgias oncológicas, porque se o paciente está lá, ele precisa operar, a gente consegue eliminar, garantindo a UTI de retaguarda, para quando ele fazer a cirurgia ele ir para a UTI, acabou, às vezes ele não vai precisar mais de outro direito. Então esse processo ele já põe fim. Às vezes ele vai durar 30, 40 dias. Se a pessoa foi lá, teve acesso ao pedido, ao leito de UTI para poder operar da cirurgia de câncer e operou, o processo já termina, né? Então, existe essa prioridade ela é observada na nossa atividade, na defensoria. Nós temos lá as prioridades, né? E a gente segue mais ou menos o que a lei traz como prioridade, mas também a gente segue aquilo que o ato médico indicou, né? Na nossa atividade a gente defende muito o ato médico do médico assistente. Então é ele que está avaliando o paciente, é ele que sabe qual o tempo que o paciente precisa para ter aquele direito resguardado, qual é o tempo que aquele paciente precisa para fazer uso da quimioterapia, qual é o tempo que aquele paciente precisa para fazer uma cirurgia. Então a gente procura seguir o ato médico para que esse paciente tenha a intervenção o quanto antes. E a justiça tem acompanhado esses critérios. Certo. Os pacientes de hospitais públicos de Palmas, que moram no interior ou em estados vizinhos, quando precisam de hospedagem, e aí a gente está conversando sobre isso para aqueles que vão para outros estados, e aí no caso da capital, tem um lugar de referência que é a Casa de Apoio. Só nos 3 primeiros meses desse ano, essa casa recebeu quase 4.000 hóspedes. Vamos saber um pouquinho mais sobre como ter acesso a esse lugar de estadia enquanto se está em tratamento? A Betânia Souza tem a informação para nós. Betânia. Volto a questionar o doutor Arthur Pada com relação ao tratamento fora de domicílio. Doutor Arthur, falamos aí de pessoas que vêm do interior para a capital e aí recebem espaço lá para hospedagem ou estão acompanhando pessoas em tratamento contra o câncer na Casa Abrigo Vera Lúcia. Agora, quem sai daqui para outro estado, especialmente para o interior de São Paulo, Barretos, tem algum direito específico também para essas pessoas? Como é que o senhor orienta e o que diz respeito a esse tratamento fora de domicílio? Olha, o tratamento fora de domicílio, que é o que a gente costuma tratar pela sigla TFD, né? Muitos conhecem assim, é um tratamento que se faz quando naquela localidade não tem aquele procedimento ou aquela medicação. A justificativa, assim, para que todos entendam, é essa. Então, imaginemos, como eu disse, vamos falar da oncologia. Nós temos aqui uma falta de quimioterápicos.
né, nesse mês. Então, qual que é o correto? Se eu tenho uma falta dessas medicações, eu preciso tirar esse paciente para ele não interromper o tratamento. É aí que justifica o tratamento fora do domicílio. Outras doenças, por exemplo, né, nós temos aí várias, às vezes, reconstituições. Eu tenho paciente que faz acompanhamento no SARA, por exemplo, algumas pessoas com deficiência, uns tratamentos mais complexos, que tem que tirar para poder operar fora. As cardiopatias congênitas, né, muitas já estamos com serviço aqui, mas muitas ainda precisam sair. Então, isso justifica, o tratamento fora do domicílio se justifica quando não há o tratamento naquela localidade. Os pacientes do interior que usam muito a casa de apoio, que é um excelente serviço, que a gente até sempre defende que tem que ser ampliado, os pacientes que vêm do interior, eles não têm o tratamento de oncologia no interior. O único lugar que tem tratamento de oncologia é aqui. Então, né, eles migram para cá. Aí os municípios é que são responsáveis por pagar esse TFD, ou por trazer o paciente e custear uma diária para ele aqui, né? Então, quando é dentro do estado, de um município pequeno para a capital, o município de origem é que tem o dever de levar esse paciente. E quando do estado para outro estado, aí o estado é que oferta esse tratamento fora do domicílio. Muitas vezes, Josielma, um problema grande que se tem com o TFD é a falta de organização do estado em relação a quem vai receber. Então, por exemplo, eu já tenho aqui, qual é a referência do estado, por exemplo, para cardiopatia congênita, que eu falei que é uma doença das crianças aí? Não temos referência. Aí quando a criança nasce, precisa de UTI, precisa ir correndo. Aí tem que sair correndo atrás de hospital privado aí para poder receber essa criança. Isso torna mais caro o tratamento, né, e mais arriscado, porque essas crianças demoram para ir. Na oncologia é a mesma coisa. As referências que nós temos são poucas. Para alguns casos da oncologia nós não temos referência. Então, como não tem referência, não tem um serviço de outro estado já organizado, esperando os pacientes do Tocantins, que é o que deveria ter pela lei, aí esses pacientes saem correndo. Quem consegue uma vaga em Barretos, consegue uma vaga em Goiânia, consegue uma vaga no Nordeste. Então, e aí eles buscam na justiça a garantia, pelo menos, para conseguir viajar e ter alimentação nesses outros locais, considerando que nós não temos essa rede organizada de serviços para tratamentos fora do domicílio. Certo, já eu volto com o senhor para a última rodada aqui do Bom Dia Responde. Dá tempo de você perguntar o questionamento do marido aqui sobre cirurgia, sobre aposentadoria para a esposa. A gente vai fazer já, tá bom? Estamos de volta com o Bom Dia Tocantins, 7h38. No Bom Dia Responde, falando de direitos garantidos por lei a quem está em tratamento contra o câncer e outras doenças crônicas. Ao vivo, continua com a gente o defensor público Arthur Pádua. Doutor Arthur, temos um questionamento do Marcelo de Araguaína pelo WhatsApp. Ele questiona: quem tem câncer precisa de tratamento alternativo, diferente da quimioterapia. O plano de saúde até cobre, mas cobra na condição de coparticipação. Essa cobrança é legal? No caso, ele está se referindo ao tratamento alternativo à imunoterapia. Olha, Josielma, depende do contrato. Depende do contrato que ele tem. Tem planos de saúde que são com coparticipação, né? Outros não. Essas terapias alternativas, muitas delas são realmente muito proveitosas, vamos fazer muito resultado, né? E às vezes elas não estão dentro daquilo que é o protocolo de determinada doença. O que a gente tem defendido? Eu questiono muito isso, né? Todo dia. Chega lá e fala, tem uma medicação, um tratamento, uma terapia específica, nova, aí o plano nega, ou então o Estado nega porque não está incorporado ou ao SUS, ou porque não é um protocolo da ANS, ou porque aquela medicação ainda não está incorporada. Mas mesmo assim, para a seara aqui do direito, do acesso à justiça, isso ainda é possível de discussão.
Então a gente questiona muito, né? O que em geral, em regra, a plano de saúde e as doenças oncológicas, a gente tem defendido o máximo possível de cuidado. Ou seja, o paciente tem uma droga nova. Nós temos agora aí, agora me fugiu o nome, mas é uma quimioterapia nova que os planos têm negado e o Estado também. E a gente tem ajuizado ações na justiça e tem conseguido. Por quê? Porque através dos laudos se comprova que aquele paciente ele já foi tentado todo tipo de alternativa terapêutica para ele, né? Então é igual, eu me lembro bem aqui, para fazer um exemplo popular, da pílula do câncer, né, que foi criada pela USP e tal, e que não se comprovou estudos científicos, mas para alguns pacientes houve decisões favoráveis. Por quê? Porque aquele paciente já tinha esgotado tudo que é tipo de tratamento para ele, né? Então outras medicações, outros tratamentos, outras terapias também é assim que funciona. A gente vai no laudo e aí o médico fala assim, olha, já foi tentado isso, já foi tentado aquilo, igual as insulinas para os diabéticos. Existem insulinas no SUS, mas existem insulinas muito mais, já comprovadamente muito mais eficientes, né? Então, o que é melhor para o paciente? É aquilo que é mais eficiente, é aquilo que é mais humanitário. É isso que é melhor para o paciente. Se o SUS ou se os planos de saúde não querem incorporar novas tecnologias, é preciso que a justiça trabalhe a fim de que os pacientes, as pessoas que estão doentes, né, que, por exemplo, quem paga um contrato de seguro de plano de saúde aí, e paga a vida inteira, a hora que ele mais precisa, o plano começa a limitar. Aí eu acho que é possível, viável e indicável a busca pelo direito na justiça. Certo, uma última pergunta de telespectador aqui pelo WhatsApp. Ele diz que a mulher teve câncer de mama, fez a retirada das 2 mamas, pediu a aposentadoria, foi negada. E aí ele pergunta ao senhor qual a orientação que o senhor dá, onde é que ele deve ir agora para fazer um questionamento? Ele vai na Defensoria Pública Federal, na Defensoria Pública da União, que fica aqui perto da Praça dos Girassóis, em Palmas, busca o seu atendimento, né? Ou se ele tiver condições financeiras para contratar advogado, ele tem que buscar um advogado. Certo. Doutor Arthur, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Responde, falando sobre os direitos garantidos a pacientes em tratamento contra o câncer e outras doenças crônicas. Bom dia para o senhor. Obrigado, agradeço, senhor. Bom dia a todos.